Porque a história, ela é capaz de trabalhar a nossa imaginação. Então, a partir do momento que eu descrevo algo, eu faço você imaginar a mesma coisa que eu estou imaginando. Tá. Então, se eu falar para você imaginar um elefante cor-de-rosa de bolinha vermelha, isso não existe na vida real, mas você acabou de imaginar, a gente acabou de criar algo que não existe. Então, a história, ela tem esse poder de criar no imaginário das pessoas alguma coisa que não existe no mundo real. E, além disso, ela pode trabalhar a emoção. Quando eu falo pai, mãe, filho, família ou qualquer outra coisa, uma palavra carregada de afeto, eu faço com que essa pessoa acesse sentimentos, afetos que criam registros nela. A gente vê isso o tempo todo nas propagandas, nos comerciais, histórias, né, sendo contadas por meio de imagens e de narrativas ali que vão trabalhar sentimentos, imaginário, valores que as pessoas têm. E aí as marcas usam disso para se conectar ao público e aí a partir disso a venda de um produto, de um serviço é consequência, né? Cara, que legal, porque acho que cria essa conexão, né? Quando você fala assim, você falou, que é uma coisa que eu até aprendi na PNL, essa história de você falar, ó, a vaca com bolinhas vermelhas, não existe, mas na hora o cérebro ele tem essa tendência de já criar isso, então você automaticamente cria uma conexão com a outra pessoa. Isso é muito legal. O que diferencia, por exemplo, uma pessoa que conta uma boa história e uma história que as pessoas não esquecem mais? Tem algum elemento que fala assim, cara, eu não esqueço do que me contaram, assim? Eu acho que tem algumas coisas, eu gosto de pensar que a primeira, que é uma característica do momento que a gente está vivendo agora, que é essa geração selfie, mais autocentrada, os psicanalistas e psicólogos estão falando de que a gente está vivendo uma fase muito narcisista da humanidade, né? Eu acho que isso reflete no palco, eu vejo muitos palestrantes e em outras narrativas, que é quando você... Então, acho que é duas coisas, tá? Eu acho que a primeira é quando você fala para si mesmo, você fala algo que você quer ouvir. E falar é um ato de generosidade. Quando você é um comunicador, uma comunicadora, tu tem que comunicar alguma coisa que vai fazer sentido para quem vai te ouvir. A tua fala tem que ser um ato de generosidade. Você tem que doar alguma coisa que a pessoa que vai ouvir vai ser contemplada com um presente, né, com alguma coisa que vai fazer a diferença na vida dela. Uma descoberta, uma experiência, um aprendizado, olhar por um assunto, por uma perspectiva nova que essa pessoa nunca pensou, a partir do teu olhar, da tua experiência de vida, né? Então, você pode contar uma trajetória profissional falando só das tuas vitórias e do quanto você cresceu numa empresa, ou você pode compartilhar os teus aprendizados, os teus erros e acertos, onde as pessoas vão se enxergar naquilo e vão poder levar aquele aprendizado para casa também, para a vida delas também. Eu acho que a segunda coisa que eu percebo muito no dia a dia, no treinamento, né, com comunicadores, é a linguagem subjetiva e objetiva. Como a gente está escrevendo cada vez menos, a gente fala mais e a gente não presta atenção naquilo que a gente está falando. Então, quando você vai contar uma história, a gente não vai trazer esses elementos de sentimento e de imaginação, como a gente acabou de falar, do elefante cor-de-rosa, de bolinha vermelha, e de como você sentiu quando encontrou esse elefante. Às vezes a gente está falando de alguma coisa e usa adjetivos que fazem muito sentido para mim e não consegue contemplar ou descrever detalhes. Eu vou explicar melhor, tá? Detalhes para o público. Então, por exemplo, você fala que uma viagem foi maravilhosa. Ok, ela foi maravilhosa, eu entendi que ela é maravilhosa, mas isso é subjetivo. Maravilhoso é uma coisa para mim, para você é uma outra coisa. Tá. Uma viagem maravilhosa para você significa uma coisa, para mim outra. Quando eu descrevo o que foi essa viagem, os lugares que eu fui, os sabores que eu experimentei, os cheiros que eu senti, os barulhos que eu ouvi, as pessoas que eu encontrei, eu trago muito mais informações para que as pessoas compartilhem um pouco aquela experiência de narrativa comigo. Então eu acho que a primeira coisa, os dois erros, né, que não funcionam no storytelling é falar só sobre si, não contemplar o outro na tua fala, não pensar que a tua fala ela é um ato de generosidade, o que você precisa ou deve falar tem que contemplar o outro, tem que pensar na experiência do outro, né? É como uma empresa que vai criar um produto pensando na experiência do usuário. O comunicador ele tem que pensar em quem é que vai receber aquela mensagem. Sim. E o segundo é detalhar, falar, descreva. Então, se eu estou num lugar, falo as cores, a temperatura, como eu estava me sentindo, quais eram os ruídos e os barulhos que tinham naquele lugar. Porque quando eu trago isso na minha narrativa, que o audiovisual faz muito bem porque ele tem mais recursos, e na fala, às vezes, a gente não explora tudo isso, eu faço com que a pessoa
embarque por uma viagem, e aí eu consigo conduzi-la, que é o que a gente faz no TED e no TEDx. A gente traz elementos onde a pessoa não pensa em mais nada, ela passa a ser conduzida por quem está no palco narrando ali uma história. É como se ela estivesse lendo um livro, né? Porque quando você lê um livro, você está usando a tua imaginação, tem a descrição ali muito detalhada, como Sim. você falou, e a pessoa usa o recurso dela, que é a imaginação. Ela fica vendo, ela vê os cenários, ela vê aquela situação. Imagina a pessoa, né? Tanto é que muitas vezes a gente lê um livro, depois esse livro vira filme, aí você fala assim, bem, não era bem isso Exato. que eu tinha imaginado, né? Você fica meio frustrado, né? Exato. E aí o trabalho do comunicador é justamente esse, de você conseguir trazer na narrativa, né, estimular a imaginação das pessoas. Seria isso, né? O comunicador, a própria palavra, né? É encontrar um ponto de encontro ali, né? Onde você se conecta, a pessoa que está originando, né? E a pessoa que está ouvindo aquela mensagem, né? Você tem que promover um encontro ali, uma conexão. Mesmo que isso vale muito quando a gente tem assuntos mais delicados e mais sensíveis de serem abordados, é preciso abrir o diálogo sempre na comunicação. Eu ponho o meu ponto de vista, eu falo sobre aquilo que eu aprendi, a minha experiência, a minha opinião, mas eu abro para que o outro também opine, pense e seja respeitado na forma dele de encarar aquele assunto, né? Você sabe que você está falando uma coisa, eu lembrei de um livro que eu li quando eu tinha 7, 8 anos de idade, chamado Nicolau Tinha uma Ideia. Já ouviu falar desse livro? Não. Cara, esse livro é o seguinte, era um país, era um lugar onde cada pessoa só tinha uma ideia. A pessoa só tinha um pensamento. E o Nicolau, ele falou assim, mas por que as pessoas só têm um pensamento? E aí ele foi lá e falou a ideia dele para outra pessoa. E aí a pessoa contou, ele saiu dali com 2 ideias. Aí ele foi andando, encontrou uma terceira pessoa. Ele contou a ideia dele, e aí ele foi somando, no final, o balão, era livro infantil, né? Sim, cheio de desenhos. Cheio de ideias. Aí, então Nicolau não tinha mais uma ideia, ele encontrou com tanta gente que ele tinha ideia de... Então acho que tem um pouco essa história, né? É uma troca, né? É uma troca. Né? O comunicador, o bom comunicador, né? E nessa preparação pro TEDx, assim, tem muita gente que chegou travada, porque assim, dizem que tem o maior medo do ser humano é falar em público, né? Tem gente que chegou travada sem saber o que fazer. Que chave você conseguiu virar para a pessoa sair dali e falar, pô, consegui, tô no palco, fiz. Legal. Essa informação ela é baseada em pesquisas científicas, né? Tem várias pesquisas que comprovam que o medo de falar em público, em algumas situações, ela ganha do medo de morrer. As pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. Cara. Então eles ficam revezando. Em algumas pesquisas a morte aparece em primeiro lugar, em outras aparece o medo de falar em público, que tem um nome, né? É uma patologia, chama glossofobia. Isso é glossofobia. Glossofobia, é o medo de falar em público. E aí essas pesquisas mostram que dentre as causas principais, são 2 causas principais. A primeira são experiências anteriores que a pessoa não teve sucesso, ela carrega aquele trauma e tem medo de falar em público de novo. A segunda é o medo de julgamento de como as pessoas vão pensar e vão avaliar ela quando ouvirem e quando a assistirem. É muito comum a gente receber pessoas que se sentem inseguras, mesmo que na véspera. Às vezes a pessoa percorre o processo todo de treinamento, que leva 3, 4, 5, 6 meses, às vezes, o tempo que a gente prepara um palestrante para o TEDx. E aí, às vezes, quando tá chegando, aquilo começa a se materializar como uma verdade, a pessoa começa a sentir medo. E aí, o que a gente trabalha? Tem várias coisas que dá para trabalhar, então, sabendo o diálogo, a conversa, para entender o que está causando, de onde vem aquilo. Eu nunca precisei de apoio profissional, de um terapeuta, nada disso para ninguém com quem eu lidei, mas eu tenho consciência que talvez em algum momento isso seja necessário, porque não é a base do meu trabalho. Mas a preparação, por si só, ela já começa a dar segurança para a pessoa. Sim. Porque a gente estava falando da questão da escrita, né? Que quando você lê um livro tem muitos detalhes. Uma das etapas fundamentais, que é a base do nosso trabalho, é a escrita. Então, o palestrante, a palestrante vai escrever a palestra dela por várias coisas. Para sair do subjetivo e vir para o objetivo, para trabalhar síntese, para poder trabalhar descrição de cenas, descrição de personagens e poder ter fact-checking, validar dados, números e uma série de coisas e poder também ter uma análise mais crítica. Se está na tua cabeça, você não
você não sabe, você não consegue analisar. Tá no papel, tu lê, corrige, troca a palavra. É muito, a metodologia funciona melhor, né? Então, o processo de preparação e a repetição, o ensaio, muitas vezes, as pessoas perguntam, eu preciso decorar minha palestra? Eu digo, fica tranquilo, tu vai decorar sem querer a tua palestra. Sem querer decorar, você vai decorar. Você vai se preocupar muito mais em esquecer depois desse texto. As pessoas, depois que passou o evento, falam, Caí, agora como que eu esqueço esse texto? Eu tô tomando banho e ele tá vindo na minha cabeça. Fala, uma hora você vai esquecer ou talvez não esqueça. Mas é isso, a repetição, o treino vai dando segurança, ela vai fazendo aquilo ali muitas e muitas e muitas vezes. E aí, dependendo do perfil da pessoa, a gente faz ensaio com a família, ensaio com os amigos e depois, na véspera, a gente faz um ensaio com um grupo pequeno de pessoas. Isso vai ali criando um laboratório, um ambiente de experimento, onde ela vai vendo que tá tudo bem, ela dá conta de fazer aquilo. Caraca, eu não sabia que era esse processo, um processo de, você falou 6 meses, né? No mínimo 3 meses, mas pode chegar até 6 meses. Eu tô com um palestrante que eu tô preparando ele há 1 ano, que ele é uma pessoa, é a primeira palestra que ele vai fazer, ele nunca palestrou, é uma pessoa alfabetizada, com graduação e tudo mais, mas ele nunca fez uma palestra, então a gente tá fazendo com bastante calma para isso, para também a gente não expor o profissional, né, ali, o palestrante, num ambiente onde ele não se sente seguro ainda. Você acha que tem mais a ver também, assim, é claro que o conhecimento a pessoa tem, ela traz, né, ela traz a experiência e tal, tem a ver com esse momento o psicológico mesmo, o que você falou do medo, né, o medo será que eu vou chegar lá, tem até o Bruce Springsteen fala disso, né, que ele tinha muito medo de subir ao palco, e aí o medo pode ser levado de 2 maneiras. Tem gente que sente a mão ficar gelada, o coração palpitar, a pessoa acha que ela vai desmaiar, ela vai cair do palco, né? Tem essa sensação de que a pessoa vai morrer. A boca seca, é muito comum a boca secar. Fica tensa, né? As mãos tremerem. Então, a gente tem vários recursos. Por exemplo, o tipo de microfone que a gente vai usar, por exemplo, se é uma pessoa que as mãos estão tremendo, eu não vou dar nada para ela ficar na mão. Talvez só o passador de slides, se ela for usar slides. Eu vou escolher um tipo de microfone, um headset, alguma coisa que dê ali mobilidade para as mãos dela. Então a gente vai pensando em todos os recursos para poder dar apoio e suporte para essa pessoa. Mas eu concordo com essa pesquisa que fala sobre glossofobia, que é o medo que a gente tem. Nós somos seres sociais. A gente precisa se sentir pertencente, aceito àquele lugar, àquele ambiente. A construção de quem a gente passa pela validação do outro. Então, se sentir rejeitado é uma das experiências piores. Então, tá muito conectado ali. Você pensar, e tem também alguns pesquisadores que falam que é uma memória genética, subir ao palco e ver aqueles olhares para você, é uma memória genética que a gente tem de se sentir confrontado a animais que colocavam a nossa espécie em ameaça. Então aquele olhar ali, que é a mesma coisa que acontece em reuniões, não só no palco, né? Então tem algumas coisas que a gente pode trabalhar nesse sentido. Mas a preparação, com certeza, repetir, a pessoa tá com texto ali na ponta da língua, tá muito consciente do caminho que ela vai seguir, com certeza é uma das melhores ferramentas. E fazer aquilo que você falou, né? Compartilhar algo que realmente toque na pessoa também. Não é só uma coisa subjetiva só dela, eu tô aqui contando a minha experiência, tô aqui dentro da minha cabeça contando a minha história, mas eu também preciso contar alguma coisa que cause um impacto. Acho que você colocou um post no LinkedIn do Chris Anderson, falando exatamente sobre isso, né? Qual que é a missão ali do TED, né? Que é justamente essa de você compartilhar uma ideia que realmente vale a pena, né? Ser compartilhada, né? Tem uma frase que está inclusive no livro do Chris Anderson, que é o TED, o Guia Prático para Falar em Público. Ele fala sobre isso. Ele fala que uma pessoa, para subir ao palco do TED, do TEDx, ela precisa ter 2 características. A primeira é a generosidade, que é aquilo que ela vai falar, vai fazer a diferença na vida de quem vai ouvir. E a segunda é a autenticidade, é respeitar a sua forma e as suas características de comunicação. Num passado não muito distante, a gente pasteurizava a comunicação, né? Então, um jornalista, por exemplo, vinha do norte ou nordeste para trabalhar numa emissora em São Paulo, ele precisava passar por fono para poder tirar o sotaque. Isso ainda acontece muito nos treinamentos de oratória. A gente ainda fica, eu não, né? Mas o mercado ainda ensina muito onde colocar as mãos, como se movimentar no palco. Isso é importante?
É importante, mas isso não é tão relevante, não é isso que está no centro da comunicação. Isso também está no livro do TED, que o mais importante é a tua capacidade de saber contar uma história, de saber se conectar com o público. Eu acho que hoje, principalmente, a gente precisa se preocupar mais com a voz até do que com a movimentação do corpo, porque as pessoas estão cada vez mais só ouvindo o conteúdo que a gente gera, ao invés de assistir. Uma pesquisa recente do TED, olha, que o público que consome o nosso conteúdo no YouTube mais escuta do que assiste. Eles dão play no vídeo, minimizam a tela e vão fazer outras coisas enquanto estão só ouvindo. Então, a nossa preocupação passa a ser onde? No áudio, na captação de áudio, na edição, na qualidade do áudio e na narrativa, em como o palestrante está construindo aquela narrativa para prender uma pessoa que não tem recursos visuais, só o áudio para se conectar com aquela mensagem. Cara, e tem até pesquisas do próprio YouTube, que disse o seguinte, você pode até ter uma imagem não tão boa, não tão em 4K, não precisa, mas se o som estiver ruim, se o áudio estiver ruim, você desconecta na hora da pessoa. Exato, né? Exato. E nessa época que a gente está vivendo agora, né, ia te falar da coisa dos cortes de 30 segundos, dos 1 minuto, né, porque virou uma febre. O TikTok, Reels, né, que é essa história de você tentar transmitir uma mensagem em 30 segundos. Como é isso? Como é que faz para prender a atenção da pessoa, transmitir uma mensagem, por menor que ela seja, em 1 minuto? É um desafio. É um desafio, né? É um desafio. O TED começou as palestras com 22 minutos, 18 minutos. A regra do TED ainda é 18 minutos. Mas a gente, na prática, o próprio TED já tem feito palestras de 8, 10, no máximo 12 minutos. Desde o pós-pandemia, que a gente percebeu essa mudança no comportamento das pessoas, a gente começou a trabalhar com vídeos mais curtos, né? E até 12, você falou? A gente tem trabalhado até 12, a 18 raríssimos vídeos você vai ver com 18 minutos hoje. Raras exceções, assim. Mas a gente tem trabalhado muito internamente, por recomendação do próprio TED, em vídeos de até 12 minutos. Acho que o desafio, ele está na preparação, ele está exatamente em você trabalhar o poder de síntese. Vão ter pessoas que vão elaborar mentalmente e conseguir sintetizar em frases? Vão, mas a grande maioria das pessoas com quem a gente trabalha, a gente tem trabalhado isso na escrita. Então, a partir do texto, hoje tem ferramentas, mas a gente pela prática já sabe, tamanho de palestra, tamanho do texto. As frases, então a gente faz isso. Eu faço isso principalmente quando são eventos não TED, TEDx, que os produtores, os organizadores do evento já pensam que aquilo vai virar um conteúdo de redes sociais. A gente já cria estrategicamente ali algumas frases, algumas falas que vão virar cortes para as redes sociais.